Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Eu tenho sido segurança por mais de uma década, e nesse tempo vi coisas estranhas. Mas nada poderia ter me preparado para a noite em que esta história aconteceu. Era 2018, e eu estava trabalhando no turno da noite em um hotel no centro da cidade. O trabalho era realmente fácil. Naquele momento eu estava muito envolvido em livros de ficção científica, e tinha muito tempo para ler. Havia um escritório de segurança nos fundos do prédio, onde eu passava a maior parte do meu tempo. Além disso, eu fazia algumas rondas pelo prédio e estacionamentos a cada poucas horas durante a noite. Era uma noite tipicamente tranquila no hotel. Eu estava fazendo minhas rondas, verificando portas e janelas, quando ouvi um barulho alto vindo do estacionamento. A princípio, pensei que poderia ser um carro disparando, mas à medida que o barulho continuava, soube que algo estava errado. Eram 2:30 da manhã e o lugar estava completamente deserto. Qualquer barulho se destacava como um sinal de alerta. Então aqueles golpes fortes que eu ouvia no estacionamento eram muito preocupantes. Imediatamente, liguei para a polícia e então me dirigi para a fonte do barulho. Quando me aproximei do estacionamento, vi uma figura com capuz tentando forçar a entrada de um carro. Meu coração estava batendo forte enquanto apontava minha lanterna para ele e ordenava que parasse. Assim que proferi essas palavras, ele saiu correndo. Eu o persegui ofegante enquanto tentava manter o ritmo. Só precisava mantê-lo pelo tempo suficiente para que a polícia chegasse. Ele era rápido e estava começando a perder terreno quando de repente desapareceu. Parei e apontei minha lanterna em todas as direções, mas não vi nenhum sinal dele. Justo quando pensei que o havia perdido, ouvi um barulho fraco vindo de um beco próximo. Minha mão foi para minha arma, que era um spray de pimenta, enquanto me aproximava cautelosamente. Foi então que o vi. O homem estava escondido atrás de um container de lixo, tentando recuperar o fôlego. Ordenei que ele se rendesse, mas ele se recusou. Ele se lançou sobre mim com um olhar selvagem nos olhos e então pulou em cima de mim. De repente, estávamos rolando pelo chão, lutando. Eu me amaldiçoava por ter seguido aquele homem. Deveria ter esperado pela polícia, pensei. O homem era forte, mas consegui dominá-lo e contê-lo até que os agentes chegassem. Acabou sendo um criminoso procurado com um longo histórico de violência e roubo. Passaram-se alguns anos, mas ainda penso naquela noite. A sensação de medo, adrenalina e luta física com o criminoso sempre farão parte de mim. Sou grato pelo treinamento que recebi e sei que isso me ajudou a lidar com a situação da melhor maneira possível. Mas também sei que ser segurança é mais do que apenas fazer rondas e verificar portas. Trata-se de estar preparado para qualquer coisa e poder lidar com situações perigosas, por mais raras que sejam. Quando eu tinha 20 anos, trabalhava em um posto de gasolina do outro lado da cidade onde morava. Recentemente tinha terminado o ensino médio e peguei o turno da noite como uma forma de ganhar dinheiro extra, já que meu trabalho principal não pagava muito. O posto de gasolina ficava aberto a noite toda, mas meu turno era das 7 da noite à meia-noite, o que funcionava bem já que meu outro trabalho terminava às 5 da tarde. Parece um horário difícil, e era, mas para ser completamente honesto, o trabalho era realmente fácil. Isso ficava ainda melhor pelo fato de eu me dar muito bem com todos os meus colegas de trabalho. A loja em si nunca estava muito movimentada, já que a maioria das pessoas pagava no posto de abastecimento de qualquer maneira. A noite costumava ser uma combinação de rolar pelo Instagram e fazer piadas com meus colegas de trabalho, ocasionalmente interrompidos por um cliente que perguntava onde estava o banheiro. Os turnos noturnos sempre tinham 2 trabalhadores, não porque estivesse ocupado, mas por razões de segurança. Sempre é melhor ter outra pessoa por perto para vigiar suas costas, e meus colegas e eu levávamos essa responsabilidade muito a sério. Este incidente ocorreu em uma noite de quinta-feira por volta das 11 da noite. Era eu e outro cara, Bruno, que era mais novo que eu. Acho que tinha 18 anos e ainda estava no ensino médio. Ele tinha o cabelo curto e ruivo e um rosto suave. Acredito que ele nem precisasse se barbear ainda. Eu tinha trabalhado lá por mais tempo do que ele, e tínhamos uma espécie de dinâmica de irmão mais velho e irmão mais novo entre nós. Ele me perguntava como fazer tudo, embora eu tenha certeza de que fosse inteligente o suficiente para descobrir por si mesmo. Era meados de agosto, e embora fosse tarde da noite,
A loja estava incrivelmente quente por causa disso. Costumávamos deixar a porta dos fundos aberta para o beco. Dessa forma, teríamos um pouco de fluxo de ar fresco toda vez que alguém entrasse pela porta da frente. Sempre era um alívio bem-vindo do calor do verão. Dito isso, eu e Bruno nos divertíamos muito conversando e brincando quando a loja estava vazia durante as horas da noite. Eu estava na frente da loja, organizando algumas das prateleiras, e Bruno estava nos fundos organizando o estoque, quando percebi que 2 carros pararam em frente à loja. Um deles era um sedã antigo com algumas manchas de ferrugem notáveis na lataria. O outro era uma caminhonete branca com vidros polarizados. A caminhonete foi para um dos postos e o carro estacionou em um dos lugares da frente. Terminei rapidamente o que estava fazendo e voltei ao balcão caso algum deles precisasse pagar algo. Neste ponto, não estava certo se os 2 estavam juntos. Suspeitava que provavelmente sim, porque pouquíssimos clientes entravam nesta hora, e 2 veículos chegarem ao mesmo tempo era incomum, para dizer o mínimo. Esperei alguns minutos, e eventualmente um único homem entrou na loja. Era um sujeito baixo, provavelmente com cerca de 30 anos, e magro como um palito. Ele usava uma regata branca e jeans folgados que pareciam ser pelo menos alguns tamanhos maiores. Ele me encarou com um olhar vazio no rosto. O homem caminhou até mim sem desviar o olhar enquanto se aproximava do balcão. Vi ele alcançando atrás das costas e, antes que eu percebesse, estava olhando o cano de uma arma. A loja tinha um alarme silencioso que poderia ser ativado discretamente, mas estava a alguns passos de distância, e eu não podia arriscar fazer um movimento. Bruno estava nos fundos e sabia que poderia ouvir qualquer coisa que estivesse acontecendo na loja. Então eu disse em voz alta: "Sem problemas, senhor, não atire, pegue o que quiser." Isso deveria ter sido suficiente para que Bruno chamasse a polícia. No entanto, quando disse isso, o homem revirou os olhos e sorriu, depois olhou para o lado. Virei-me para olhar na mesma direção e vi Bruno inconsciente sendo carregado dos fundos por um segundo homem. Ele deve ter entrado pela porta dos fundos aberta. Foi então que eles pediram o dinheiro. Abri rapidamente o caixa registrador e esvaziei em uma sacola. Depois entreguei a um deles. Em seguida, enchi outra sacola com todos os bilhetes de loteria e entreguei também. O homem que segurava Bruno então me disse que se eu não chamasse a polícia, o deixariam ir em segurança. Depois disso, os 2 homens saíram pela porta da frente, um deles ainda carregando Bruno, e os 2 carros partiram. Fiquei ali por minutos que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. Hesitei em chamar a polícia por causa do que o homem disse. No entanto, logo decidi que precisava ligar para eles. Então disquei o 911 e relatei o incidente. A polícia chegou em questão de minutos e revisou as imagens de segurança. Esperei tão pacientemente quanto pude considerando as circunstâncias. Não muito tempo depois, um dos policiais me disse que conseguiram ver a placa de um dos carros. Eles não eram os criminosos mais inteligentes, suponho. Mais tarde naquela noite, soube que ambos os homens foram capturados pela polícia e me levaram até a delegacia para identificá-los. Uma tremenda sensação de alívio percorreu meu corpo inteiro quando vi ambos os sujeitos em uma fila. Rapidamente escolhi os 2 homens que não foram inteligentes o suficiente para cobrir seus rostos. Depois disso, perguntei a um dos policiais onde estava Bruno. Ele me olhou com uma expressão séria e colocou a mão direita no meu ombro. Depois me disse que nunca encontraram Bruno. Eu trabalhava nas tardes de quinta-feira e sexta-feira toda semana. Meus turnos eram das 6 da tarde à meia-noite. Embora o horário interferisse nos meus estudos, meus pais permitiam porque achavam que seria bom para mim obter alguma experiência de trabalho. Após algumas semanas no trabalho, eu ficava sozinho durante as últimas 2 horas do meu turno. Havia outro rapaz que ficaria até às 10 da noite, o que estava tudo bem para mim, já que geralmente estava muito tranquilo nesse momento. Eu estava em pé atrás do balcão olhando para o meu telefone uma noite por volta das 11 horas da noite. De repente a porta se abriu e entrou um homem. Era alto, provavelmente media 1,92 m, com um casaco longo e sujo e óculos de sol. Ele usava um chapéu de aba e também tinha uma barba longa, então não consegui ver muito do seu rosto. Meu primeiro pensamento foi que ele iria roubar o lugar porque parecia que tinha feito um esforço para esconder sua aparência. O cara caminhou lentamente pelos corredores e depois parou na parte de trás da loja ao lado da máquina de café. Ele apenas ficou lá. Não comprou nada e nunca disse uma palavra. Nem mesmo me olhou. 5 minutos antes de fechar, ele simplesmente saiu pela porta da frente pela qual entrou.
Fiquei aliviado quando ele saiu, mas obviamente fiquei com medo. Por que alguém ficaria em uma loja por 1 hora sem comprar nada? Acho que tecnicamente não estava contra nenhuma de nossas regras, mas foi incrivelmente assustador para mim, especialmente porque estava sozinho. No meu próximo turno, perguntei ao meu colega se ele tinha visto algo semelhante, já que ele tinha mais experiência do que eu. Eu pensei que talvez ele já tivesse visto o cara antes. Meu colega me disse que nunca tinha visto ninguém assim. Naquela noite, quando estava sozinho novamente, o mesmo cara estranho entrou e fez a mesma coisa. Ele entrou pela porta da frente por volta das 10h30 da noite e ficou lá em silêncio. Várias pessoas entraram durante esse tempo, mas acho que não acharam tão estranho, já que estavam lá apenas por 1 ou 2 minutos. Como da última vez, ele saiu sem nenhum incidente, 5 minutos antes do fechamento. Durante os meus próximos turnos, a mesma situação se repetiu várias e várias vezes. Eu até comecei a esperar por ele às vezes. Tentei falar com o cara, mas ele nunca respondia. Nem mesmo olhava para mim. Uma noite, o cara estranho estava parado do outro lado da loja, como de costume. Não consigo descrever o quão desconfortável era estar sozinho com esse cara noite após noite. Provavelmente passamos mais de 10 horas juntos, desde que comecei o trabalho. Como de costume, ele saiu alguns minutos antes do fechamento. Depois que ele saiu, caminhei até a porta da frente e a tranquei. Em seguida, passei os próximos 30 minutos na minha rotina de fechamento. Esvaziei os lixos e fiz uma rápida limpeza do chão. Depois, esvaziei o caixa registradora e a preparei para o depósito. No meu caminho para casa, quando saí da loja, olhei para fora e vi meu carro sozinho no estacionamento escuro. Estava estacionado no lado mais distante, além das bombas. Comecei a caminhar em direção ao meu carro e de repente comecei a sentir que estava sendo observado. Foi então que alguém saiu da escuridão e ficou na minha frente, bloqueando meu carro. Era o mesmo cara de antes, aquele que simplesmente ficava lá na loja comigo todas as noites. Assim que o vi, corri de volta para a loja, destranquei a porta e entrei apressadamente. Uma vez lá dentro, tranquei a porta e liguei para o meu pai vir me ajudar. Enquanto esperava, olhei pela grande janela de vidro da frente e vi o cara ainda parado no mesmo lugar onde o vi pela última vez. Ele não havia se movido. Depois de cerca de 10 minutos, o carro do meu pai parou e suas luzes iluminaram o cara. O rosto dele ficou completamente iluminado por um segundo, e quando isso aconteceu, ele saiu correndo. Até hoje não faço ideia para onde ele foi. Aquela foi a última vez que trabalhei naquela loja de conveniência, e desde então recusei qualquer turno noturno em meus outros empregos. As pessoas que você encontra são simplesmente assustadoras. Não faço ideia de quem era aquele cara ou o que ele queria, mas na minha opinião, ele não estava em seu juízo perfeito, e não sei do que ele seria capaz. Esta história aconteceu numa noite em que parei para abastecer gasolina a caminho de casa depois do trabalho. Trabalhava em um restaurante, então geralmente ficava até tarde, às vezes até depois da meia-noite. Desta vez eram cerca de 11h30 da noite. Passava por este posto de gasolina todos os dias a caminho de casa do trabalho, e tenho quase certeza de que estava aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. A parte da loja do posto de gasolina era maior do que a maioria. Era quase como um mini mercado porque tinha uma seleção decente de alimentos. Não apenas comida lixo e lanches como os outros. Este lugar até tinha um corredor pequeno de produtos frescos. Por causa disso, eu costumava pegar algumas coisas depois de encher meu carro, já que outros lugares na área geralmente estavam fechados naquele momento. Eu estava andando pelos corredores da loja, enquanto meu carro estava estacionado do lado de fora. Enchi minha cesta com algumas coisas essenciais que sempre compro: bananas, ovos e pão. Então andei um pouco tentando decidir se havia mais alguma coisa que eu queria. Finalmente cheguei ao caixa e paguei pela minha gasolina, bem como pelos itens da loja. Então saí pela grande porta de vidro na frente da loja. Eu pude ver meu carro estacionado ao lado de uma das bombas. O estacionamento estava escuro, mas as luzes brilhantes das bombas de gasolina eram como um oásis brilhante. Comecei a caminhar em direção ao meu carro e, conforme me aproximava, pude ver que havia alguém sentado no banco de trás. Normalmente não tranco as portas quando entro porque geralmente é bastante rápido, mas desta vez estive lá por um tempo mais longo do que o normal. Além disso, meu carro é bastante antigo, então você tem que trancá-las manualmente.
Eu sei que não é inteligente, mas essas são minhas desculpas. Então pegue como quiser. Me aproximei lentamente para dar uma olhada na pessoa. Parecia ser uma mulher idosa curvada, com o cabelo cobrindo a maior parte do rosto, e a sombra do teto do meu carro formava um canto escuro no banco de trás onde ela estava sentada, então era difícil dizer muito sobre ela. Minha primeira impressão foi que era uma mulher idosa que havia entrado confundida no meu carro. Fiquei a alguns metros de distância do carro enquanto pensava na situação. Considerei simplesmente dar uma carona para onde ela ia. Estou sempre disposto a ajudar as pessoas necessitadas, mas algo dentro de mim pensou que não era uma boa ideia. Depois de 1 ou 2 minutos, decidi ligar para a polícia. Eu odiava envolver a polícia em algo assim, e me certifiquei de que soubessem que não era uma emergência nem nada do tipo. Além disso, não queria apresentar queixa. Quando a polícia chegou, conversei com os policiais por alguns minutos. Depois disso, eles me disseram para esperar ao lado do prédio para dar-lhes espaço. Eu não pude ver muito dali, e os corpos dos 2 policiais bloqueavam a pouca visão que eu poderia ter. Pude ver que eles abriram a porta traseira do meu carro e, antes que eu percebesse, tiraram a pessoa do banco de trás e a algemaram. Pensei que isso era desnecessário, então corri gritando para eles pararem. Na minha mente era apenas uma mulher idosa confusa que havia entrado acidentalmente no meu carro. Mas quando me aproximei, percebi que não era uma mulher afinal, era um homem idoso, provavelmente entre 50 e 60 anos, com cabelos longos e grisalhos e várias tatuagens grandes no rosto e nas mãos. Por alguma razão que nunca entendi, ele parecia estar usando um roupão de hospital sobre suas roupas. Parei abruptamente quando percebi isso, então um dos policiais gritou para eu ficar para trás. Recuei alguns passos e continuei olhando incrédulo. Meu coração afundou quando notei algo. Quando estavam revistando o homem, vi que tiraram uma grande faca de caça de debaixo de suas roupas. Definitivamente ele estava planejando algo para mim. Algo do qual eu não queria fazer parte. É muito assustador pensar que quase entrei no carro com aquele cara sentado lá atrás. Felizmente, tomei a decisão certa e sobrevivi para contar a história. Isso aconteceu há pouco mais de um mês. Eu estava passando o tempo na casa do meu amigo João com alguns outros caras. Éramos 5 ou 6 no total. Eu morava bastante longe, mas todos os outros moravam no bairro dele. Levei o carro do meu pai para chegar lá. Meus amigos tomaram algumas bebidas, mas eu tinha que dirigir, então não pude beber. Por volta da meia-noite, decidimos encerrar a noite e entrei no carro para me despedir dos meus amigos. Meu pai sempre me empresta o carro dele, mas pede para eu abastecer o tanque para compensar o que uso. É uma regra justa. Estava dirigindo por uma das principais ruas da minha cidade. Havia lojas e restaurantes dos 2 lados, mas tudo estava fechado à noite e estava bastante deserto. Notei um posto de gasolina à direita e pensei que era um bom lugar para abastecer o tanque. Estacionei na bomba mais afastada e, enquanto abastecia o carro, vi outro carro no posto. Era o único carro além do meu. Era de cor azul escuro com vidros polarizados. Não vi ninguém dentro, mas os faróis estavam ligados, então presumi que alguém estava lá. Quando estava prestes a entrar no banco do motorista, vi o carro se aproximando da bomba ao lado da minha. A janela da frente se abaixou e o motorista usava uma máscara. Então não pude ver seu rosto. Ele não disse nada e eu também não. A situação era realmente desconfortável. Tentei ligar o carro e sair de lá, mas tive problemas com a partida. Olhei para cima e vi que o carro ainda estava lá, esperando por mim. Finalmente consegui ligar o carro e comecei a dirigir. Depois de alguns minutos, olhei pelo retrovisor e vi o carro ainda atrás de mim. Meu primeiro pensamento foi dirigir até a delegacia de polícia. Isso é o que minha mãe sempre me dizia para fazer em uma situação assim. Pensei que me lembrava de como chegar lá, mas depois de um tempo me vi perdido e o carro ainda me seguia. Senti como se estivesse dando voltas em círculos, perdido no meio do nada. Tentei manter a calma, mas o medo era avassalador. Eu tinha chegado a uma área muito rural, com campos agrícolas dos 2 lados e altas plantas de milho fechando a estrada. Eu me sentia encurralado e estava completamente sozinho com aquele cara atrás de mim. Diminuí a velocidade e liguei para o 911. O operador atendeu e tentei descrever onde estava, mas tudo o que podia ver era escuridão. Não consegui ver nenhum ponto de referência ou placas. O operador tentou me ajudar, mas pude sentir a frustração em sua voz. Eu sabia que estava em apuros. De repente, meus faróis iluminaram uma grande torre de grãos que tinha o nome Silva pintado em um lado.
Eu disse isso animado para o operador e ele pareceu pensar que era o suficiente para a polícia me encontrar. Continuei dirigindo por mais alguns minutos. Foi então que vi um lampejo de luz ao longe. Era um carro de polícia. Toquei a buzina esperando que me vissem. O carro da polícia se aproximou e o outro carro fugiu. Senti um grande alívio quando notei que o policial saiu do carro e me perguntou se eu estava bem. Conte a ele tudo e conversamos por alguns minutos. Ele perguntou se eu queria prestar queixa, mas recusei. Só queria chegar em casa e esquecer tudo. Além disso, o carro já havia ido embora. Eu não sabia se eles poderiam encontrá-lo e, se o fizessem, ele provavelmente mentiria e diria que nada aconteceu. Quando finalmente cheguei em casa, desabei no sofá e tentei me acalmar. Meu coração ainda estava batendo forte e eu me sentia como em um transe. Sabia que não conseguiria dormir aquela noite, então liguei a televisão e tentei me distrair. Depois fui para meu quarto e joguei videogame. Acabei adormecendo quando o sol estava nascendo. Semanas depois, estava assistindo às notícias e vi uma história sobre um homem que foi atacado e roubado em um posto de gasolina. A descrição do carro e do motorista coincidia com o que me havia seguido e estou bastante certo de que era o mesmo. Era uma tarde fria de inverno e eu estava trabalhando na bomba de gasolina da minha cidade. A bomba de gasolina era pequena, com algumas bombas, uma loja pequena e um banheiro. Eu passava a maior parte do tempo dentro da loja atendendo AOS clientes e tentando me manter aquecido. Conforme a noite caía, a bomba de gasolina ficava mais tranquila. De vez em quando, algum carro parava para abastecer o tanque de gasolina ou comprar um lanche, mas na maior parte era só eu, completamente sozinho. Não foi até que entraram dois homens. Um era alto e magro, com o rosto pálido e maçãs do rosto altas. O outro tinha altura média, com cabelos longos e grisalhos e um boné de beisebol. Ambos usavam jaquetas e calças sujas e tinham cabelos desgrenhados. Eu tentei ser educado, mas estava cauteloso com eles. Eles pediram indicações para a cidade mais próxima. Eu apontei na direção certa, esperando que eles fossem embora logo. Mas eles ficaram, olhando para mim de cima a baixo e fazendo perguntas pessoais. Eu tentei ser breve com eles, mas eles não entenderam a indireta. Finalmente, eles compraram alguns cigarros e saíram, entrando em um carro velho e desgastado estacionado do lado de fora. Suspirei aliviado quando eles se foram, mas eu não sabia que meus problemas estavam longe de terminar. Depois que meu turno terminou, saí para esperar o ônibus. O ar noturno estava fresco e minha respiração se condensava na minha frente. De repente, aquele mesmo carro velho com aqueles dois homens ao volante parou ao meu lado. Eles me ofereceram uma carona, mas eu recusei, dizendo que preferia esperar o ônibus. No entanto, eles persistiram e começaram a me deixar realmente desconfortável. Foi então que notei um olhar em seus olhos que me arrepiou. Eu disse a eles que não estava interessado, e então me afastei o mais rápido que pude. Estava a uma quadra de distância quando olhei para trás e vi que o carro ainda estava lá. Também vi que o ônibus estava se aproximando rapidamente. Corri para o ponto de ônibus mais próximo e subi a tempo. Eu sabia que algo não estava certo com aqueles caras. Eu pensei em chamar a polícia, mas decidi não fazer isso para evitar causar alvoroço. Nas semanas seguintes, eu notei aquele carro rondando a bomba de gasolina. Eles pareciam apenas dar voltas pelo bairro e eu não tinha ideia do que estavam fazendo. Eu tento não sair sozinho quando esses caras estão por perto. E até agora, isso parecia ser o melhor. Era uma tarde fria de inverno e eu estava dirigindo de volta para casa depois de visitar parentes fora do estado. Estava tarde e eu estava cansado, mas tinha que continuar. A estrada se estendia diante de mim como uma fita negra e o único som era o zumbido do motor do meu carro. Nunca consigo ouvir música enquanto dirijo, acho muito distraído. Eu estava perdido em meus pensamentos quando vi um posto de gasolina mais adiante. Decidi parar e comprar café e lanches para me ajudar a ficar acordado. Quando saí do carro, senti um arrepio no ar. O posto de gasolina era pequeno e isolado, com um letreiro de neon piscando que dizia "Aberto 24 horas". Entrei e imediatamente fui atingido pelo cheiro de gasolina e cigarros. A loja estava fracamente iluminada, com apenas algumas luzes fluorescentes zumbindo acima. Havia um homem parado no balcão com o cabelo oleoso e uma camiseta manchada.
Ele olhou para cima quando entrei e seus olhos pareciam me seguir enquanto eu me dirigia à máquina de café. Enchi uma xícara e depois peguei um pacote de batatas fritas e um pouco de carne seca. Virei para sair, mas o homem estava parado na minha frente, bloqueando meu caminho. "Belo carro que você tem aí", disse, olhando-me lascivamente. "Deve ter custado uma fortuna." Senti um suor frio na testa. Esse cara era assustador e eu não queria ficar para descobrir o que ele queria. "Sim, é um aluguel." Menti tentando passar por ele, mas ele não se moveu. Ele estava me olhando com um olhar faminto nos olhos, como um predador avaliando sua presa. "Você sabe, eu poderia te ajudar", disse, se aproximando. "Eu conheço um atalho que vai te levar para casa mais rápido." Esse cara realmente estava me assustando neste ponto. Algo nele me dava repulsa. Nem mesmo tinha dito para onde estava indo. Como ele poderia saber se havia um atalho? "Desculpe, não estou interessado", disse, mas ele não aceitava um não como resposta. Ele estendeu a mão e agarrou meu braço, puxando-me para perto dele. Eu podia sentir o cheiro do seu hálito e senti náusea subindo pela minha garganta. "Vamos, cara", sibilou, "não seja assim, deixe-me te ajudar." Eu me soltei de seu agarre e recuei. Eu podia ouvi-lo rindo atrás de mim enquanto corria para fora da loja e pulava no meu carro. Saí disparado daquele estacionamento e voltei para a estrada. Eu estava quase chorando, mas quando olhei pelo retrovisor, vi o homem saindo do posto de gasolina e entrando em seu próprio carro. Ele estava me seguindo. Tentei perdê-lo fazendo curvas bruscas e zigue-zagueando entre o tráfego, mas ele estava logo atrás de mim, com suas luzes brilhando no meu espelho como os olhos de um demônio. De repente ele se lançou contra mim, tentando me tirar da estrada. Senti meu carro perder o controle e me preparei para o impacto, mas de alguma forma consegui recuperar o controle e afastá-lo. Não parei até chegar a um pequeno motel nos arredores da cidade. Entrei cambaleando no saguão e implorei por um quarto. Eu estava bastante certo de que o tinha perdido. O recepcionista me olhou com olhos suspeitos, mas finalmente me deu uma chave e apontou para o meu quarto. Entrei e desmoronei na cama. Não me lembro por quanto tempo fiquei lá olhando para o teto antes de finalmente adormecer, mas foi muito tempo. A última vez que olhei para o relógio, eram 4 da manhã. Acordei às 6 e me senti ainda mais exausto. Coloquei a cabeça para fora do quarto e examinei a área em busca daquele carro. Ele não estava lá. Respirei aliviado e voltei para o meu carro para dirigir o resto do caminho para casa. Nunca mais vi aquele carro e nunca contei a ninguém o que aconteceu até agora. E provavelmente nunca falarei sobre isso novamente. Trabalhei em um posto de gasolina até o final dos meus 20 anos, e isso foi o mais aterrorizante que me aconteceu enquanto trabalhava lá. Consegui o emprego enquanto ainda estava na escola secundária, e continuei depois porque não encontrava muitas outras opções. As noites eram um pouco melhores, então sempre fazia esse turno. Estive trabalhando lá por anos, atendendo clientes sem eventos significativos ou distúrbios. Eram cerca de 3 da manhã e a loja estava vazia, como era típico naquela hora da noite. Raramente havia mais de um cliente na loja de cada vez durante meu turno. Era uma noite fria e estava garoando levemente. Olhei para cima e vi um homem caminhando em direção à porta. Seu rosto estava escondido por um capuz. Ele empurrou a porta e entrou. Parecia suspeito e fiquei nervoso quando ele entrou na loja. "E aí, cara?", disse ele, olhando brevemente para mim. Eu dei uma olhada rápida em seu rosto, mas não o suficiente para descrevê-lo. Tentei manter a calma, concordando silenciosamente e voltei ao que estava lendo. Mas algo nele me preocupava e não pude evitar sentir que algo daria errado. Ele ficou vagando pela loja sem rumo por vários minutos. Eu o observava periodicamente, nervoso de que ele pudesse tentar algo. Eu podia dizer que ele não ia comprar nada. Nossa loja não tinha a melhor seleção e não havia como alguém demorar tanto para tomar uma decisão. A tensão aumentou por mais 1 ou 2 minutos. Depois o homem se aproximou do balcão. "Me dê todo o dinheiro do caixa", sussurrou. Fiquei chocado e não conseguia entender o que estava acontecendo. Nunca tinha sido roubado antes, e a ideia de alguém me ameaçar com violência estava além dos meus piores pesadelos. "Tudo bem, sem problemas", eu disse timidamente. Abri o caixa e entreguei o dinheiro e depois, tão rápido quanto entrou, ele desapareceu na noite como um fantasma. Fiquei lá em transe. Eu tinha ativado o alarme enquanto ele ainda estava na loja, então sabia que não passaria muito tempo antes que a polícia chegasse.
Eles entraram pela porta da frente da loja e eu ainda estava lá, aterrorizado. Eu contei a eles o que aconteceu e depois revisamos as imagens de segurança. Estava tudo lá, mas não havia uma imagem clara do rosto dele. Os policiais estavam confiantes de que encontrariam o cara com base no que tinham. No dia seguinte, fiquei sabendo que tinham localizado e prendido o cara, ainda vestindo as mesmas roupas. Ele não era o mais inteligente. Trabalhei em uma lanchonete em um grande centro comercial. Estava aberto até meia-noite na maioria das noites, e era o último lugar aberto de todos os negócios da área. Então, quando terminavam meus turnos tarde, sempre havia uma sensação realmente sinistra no ar. O estacionamento vazio me dava calafrios. Trabalhava lá meio período enquanto estava na faculdade. Em uma noite em particular, estava fechando o restaurante com algumas outras colegas. Para dar contexto, todas éramos garotas e éramos 3, incluindo minha gerente. Apagamos as luzes externas e começamos a arrumar a cozinha e a área de refeições. Quando estávamos prestes a sair, o telefone do restaurante tocou. Foi um som inquietante, já que tínhamos acabado de apagar todas as luzes. A única fonte de luz era um fraco brilho vindo da cozinha. Minha gerente atendeu o telefone e todas nós nos reunimos ao redor dela tentando ouvir a conversa. Ouvimos a voz entrecortada de um homem do outro lado da linha. Ele disse: "Te vejo aí dentro, entre outras coisas." Mas a única coisa que consegui entender foi isso. Olhei para minhas colegas. Todas estávamos visivelmente assustadas, mas tentamos manter a calma, esperando que fosse apenas uma ligação de brincadeira. Às vezes recebíamos trotes telefônicos, mas não era comum que chegassem tão tarde. Já era hora de dormir para a maioria dos caras que normalmente nos faziam trotes. Minha gerente tentou perguntar ao homem quem ele era e o que queria, mas ele não respondeu. Quando minha gerente desligou o telefone, ouvimos um forte golpe vindo da porta da frente. Todas nós demos um salto. Minha gerente correu rapidamente para a frente para verificar o que estava acontecendo. Olhei pela janela grande e a segui. Havia um homem com uma camisa de flanela parado do lado de fora da porta com as costas para nós. Não conseguíamos ver o rosto dele, mas ele parecia um cara arrumado e organizado, não o tipo que você esperaria. Seu cabelo estava rareando no topo e ele tinha as mãos nos bolsos. Minha gerente rapidamente se certificou de que a porta estava trancada e nos disse para ligarmos para a polícia. Disquei para o 911 e em questão de minutos um carro da polícia chegou. Podíamos ver as luzes vermelhas e azuis piscando na área de refeições onde esperamos. Enquanto observávamos pela janela, vimos o policial se aproximando do homem e começando a conversar com ele. O homem se virou e pudemos ver seu rosto pela primeira vez. Ele tinha uma expressão séria e estava me olhando diretamente. O policial falou com o homem por alguns minutos. Não conseguíamos dizer o que eles estavam dizendo, mas parecia que o policial estava dizendo para ele sair. O homem simplesmente se afastou. Então, o policial entrou no restaurante para conversar conosco. Ele nos perguntou se conhecíamos o homem ou se já o tínhamos visto antes. Todas nós balançamos a cabeça e dissemos que não tínhamos ideia de quem era. Foi então que o policial nos disse algo realmente assustador. Ele me disse que o homem disse que era o pai da Sophie e que estava ali para buscá-la depois do trabalho. Eu disse a ele que aquele não era meu pai e que nunca tinha visto o homem antes. Não tinha ideia de como ele sabia até mesmo meu nome. Deve ter sido uma brincadeira doentia, pensei. Depois que a polícia saiu, trancamos o restaurante e fomos embora. Todas nós estávamos realmente abaladas e não conseguíamos parar de falar sobre o que acabara de acontecer. No dia seguinte, conversamos com as outras funcionárias que haviam trabalhado no turno da tarde anterior e nenhuma delas tinha visto o homem ou ouvido algo estranho. Parecia que o homem só havia aparecido para nós. Nas semanas seguintes, todas estávamos nervosas quando fechávamos. Certificamo-nos de verificar 2 vezes todas as fechaduras e sempre olhávamos para fora antes de sair. Nunca mais vimos aquele homem. Olhando para trás naquela noite, ainda sinto calafrios pensando no que poderia ter acontecido se tivéssemos saído lá fora. Ainda me pergunto o que ele queria e por que disse o que disse ao policial. Fiquei perturbada com isso por muito tempo e desejava que tivessem feito mais para mantê-lo afastado. Eu costumava ser faxineira em um shopping local.
Trabalhava à noite quando as lojas estavam todas fechadas e os compradores já tinham ido para casa. Era um trabalho tranquilo, principalmente só eu e às vezes mais algumas pessoas. Desta vez, estava só eu. Sempre ouvia música ou podcasts no meu telefone enquanto trabalhava. Caso contrário, o tédio seria demais para suportar. Uma noite, estava limpando o chão de um corredor estreito que levava ao banheiro. Havia uma saída próxima e uma grande porta de vidro. Ouvi um som de batida atrás de mim. Virei-me e vi um homem vestido com uma farda da polícia parado na porta de vidro. Ele olhou diretamente para mim e depois disse: "Deixe-me entrar. É uma emergência." Fiquei hesitante por um minuto. Fiquei surpresa ao ver outra pessoa aqui. Eram 1:30 da manhã e eu sabia que nenhum policial estaria no shopping a essa hora, especialmente batendo em uma porta de vidro para entrar. Mas algo sobre o tom urgente do homem me fez sentir que pelo menos deveria ouvi-lo. "Por que você precisa entrar?" Perguntei com a mão sobre a fechadura. "Houve um roubo na joalheria. Preciso entrar e garantir a cena", respondeu. A joalheria era uma das lojas mais valiosas do shopping. Certamente tinha um monte de coisas caras, mas se alguém tivesse entrado, acho que eu teria percebido. Eu estava com meus fones de ouvido, mas é difícil acreditar que eu não teria notado. E eu estava bastante certa de que a joalheria guardava todas as suas coisas caras durante a noite. Eu não acreditava na história dele. Algo estava errado com o comportamento do homem. Ele estava sendo muito amigável e relaxado para alguém que afirmava estar respondendo a um roubo e havia apenas um oficial. Normalmente haveria pelo menos alguns. Nem mesmo vi o carro do sujeito. "Desculpe, não posso deixar você entrar", disse firmemente. Depois peguei meu telefone para ligar para a polícia. O sorriso do homem desapareceu, substituído por uma testa franzida. Ele começou a bater na porta de vidro exigindo entrar, mas eu sabia melhor do que destrancar a porta para um estranho no meio da noite. Enquanto falava com o despachante da polícia, o homem finalmente desistiu e sumiu da minha vista. Eu contei o que aconteceu para a polícia, descrevendo o homem e seu uniforme da polícia da melhor forma que pude. Eles me garantiram que enviariam alguém para verificar, e então fui para a entrada principal esperar. Não demorou mais que alguns minutos quando chegaram 2 carros de polícia. Um dos oficiais saiu do carro e assim que o vi, notei que seus uniformes não coincidiam com o cara que vi antes. Naquele momento, soube que tinha tomado a decisão certa ao recusá-lo. Falei com a polícia por alguns minutos, mas eles me disseram que não havia nenhum relatório de roubo no shopping. Uma confirmação adicional do que eu já sabia. O resto da noite correu sem incidentes. Terminei meu turno como de costume, deixando o shopping às 6 da manhã. Enquanto dirigia para casa, pensava no que aquele cara poderia ter querido. Suponho que só queria roubar o lugar, mas o que ele teria feito comigo não teria sido bom. Eu trabalho como enfermeiro de emergência em um grande hospital e estava trabalhando no turno da noite naquele momento. Durante meu turno, vi muitas coisas estranhas e impactantes, mas esta história é sobre o mais aterrorizante que já experimentei. Meu turno começou às 10 da noite e terminou às 6 da manhã. Era um grande hospital no centro da cidade onde moro. Havia todo um distrito hospitalar na área. O hospital infantil estava bem ao lado, e a unidade de oncologia não estava longe. Era uma noite quente de verão e a cidade estava escura quando estacionei meu carro na área de estacionamento do pessoal. O guarda de segurança conferiu minha identificação e me deixou passar. Estacionei e caminhei até a entrada como muitas vezes antes. Quando entrei no prédio, a solene tranquilidade da noite foi substituída pelo movimento acelerado de uma grande sala de emergência da cidade. Nem mesmo dava para perceber que era noite naquele lugar. As luzes fluorescentes brilhantes iluminavam o corredor movimentado, dando uma sensação indistinguível do dia. As próximas horas foram bastante normais para os meus padrões. O trabalho em geral é incrivelmente agitado, e aquela noite não foi diferente. Basicamente, o que estou dizendo é que foi uma noite de loucura típica. No entanto, as coisas levaram a outro nível quando entrou um novo paciente na sala de emergência. Ele entrou coberto de sangue, segurando seu abdômen. Adentrou na sala de espera com uma expressão de agonia no rosto. Parecia ter uns 40 anos, com cabelos longos, barba curta e vestia jeans azuis. Uma das outras enfermeiras e eu nos aproximamos dele e o ajudamos a entrar na sala de cirurgia. Cortamos sua camisa para encontrar a fonte do sangue. Sua camisa de flanela estava pesada, encharcada de sangue. Acredito que deveria ser amarela com um padrão quadriculado, mas era impossível dizer. Tudo o que conseguia ver era vermelho. Ao olhar para seu peito nu, era fácil ver o ferimento.
Era uma clara ferida de faca no estômago, do lado direito do corpo. Parei rapidamente o sangramento e estabilizei sua condição. Embora seja difícil de acreditar, esse tipo de coisa era bastante comum. A outra enfermeira e eu estávamos bem dentro de nossa capacidade para lidar com a situação. O que aconteceu depois é que realmente me aterrorizou. Eu estava sozinho com o homem, ele estava consciente, mas quieto. O ferimento de faca era a única lesão grave, mas não pude deixar de notar várias outras lesões em seu corpo. Não eram graves o suficiente para exigir tratamento de emergência, mas havia marcas de arranhões notáveis em seus braços e rosto. Eram marcas profundas e longas em fileiras de 3 ou 4. Certamente haviam sido feitas por unhas. Minha experiência está na área da saúde, não sou detetive e não tenho habilidades para analisar o significado de um tipo específico de ferimento. Então, leve o que digo com um grão de sal. Mas esses arranhões pareciam defensivos, tenho quase certeza disso. Esse homem havia feito algo a alguém. Meu olhar se moveu lentamente dos braços do homem para o rosto dele. Ele virou para me olhar ao mesmo tempo e nossos olhos se encontraram. Mantivemos contato visual por vários segundos. Minha mente estava acelerada. Ele saberá que eu sei? Pensei. Naquele momento, ele tentou alcançar meu braço, mas felizmente meus reflexos foram mais rápidos que os dele e saí rapidamente da sala. Felizmente, a polícia já estava lá, como é comum em casos de esfaqueamento. Eu contei ao oficial o que havia visto e ele me assegurou que investigariam. O homem foi tratado por várias horas adicionais pela minha colega de trabalho e, eventualmente, o caso foi entregue à polícia. Nunca soube exatamente o que aconteceu entre esse homem e quem quer que estivesse envolvido, mas minha intuição me diz que era uma má notícia. Tudo o que posso fazer é esperar que a outra pessoa tenha saído em melhores condições do que ele. Eu trabalhava em um posto de gasolina local há alguns anos naquela época. Era o trabalho que eu tinha durante todo o ensino médio. E depois de me formar, continuei por mais 1 ou 2 anos enquanto resolvia algumas coisas. Comecei a fazer o turno da noite quando não precisava mais acordar para ir à escola. O salário era melhor e também preferia por algumas outras razões. A loja nunca ficava realmente movimentada à noite. As bombas eram automáticas e quase todos pagavam no posto em vez de entrar, então era bastante fácil. Além disso, sempre fui um pouco noturno. Alguns diriam que era viciado em videogames e estariam certos. Eu era praticamente noturno de qualquer forma, então a escolha de fazer o turno da noite foi bastante fácil. O posto de gasolina ficava na esquina de uma rua mais tranquila. Havia 4 bombas na frente e um par de contêineres de lixo ao lado. Eu tirava o lixo todas as manhãs no final do meu turno, e o caminhão de lixo vinha logo depois que eu saía, por volta das 5 da manhã. Eram cerca de 4 da manhã e até agora estava tudo tranquilo. Acho que não vi mais do que 3 ou 4 clientes nas 6 horas em que estava trabalhando. Eu estava atrás do balcão olhando para o meu celular. Usava esse tempo para ler um pouco e verificar as redes sociais. A loja vazia estava silenciosa, exceto por um zumbido suave das luzes fluorescentes penduradas no teto. Levantei os olhos da tela do meu iPhone quando um carro entrou no estacionamento. Era um Pontiac mais antigo com algumas amassaduras visíveis e uma pintura verde com vários pontos de ferrugem. Uma coisa estranha era que os faróis estavam apagados. Estava muito escuro e dirigir sem faróis era perigoso naquele momento. Não foi para uma das bombas e não consegui ver onde estacionou. Pensando que era apenas alguém fazendo uma curva, voltei ao meu telefone. Não passaram mais do que alguns minutos quando ouvi um forte estrondo vindo do lado do prédio, onde estavam os contêineres de lixo. Parecia que alguém tinha aberto a tampa e batido contra o lado do prédio. Quem quer que estivesse naquele carro devia estar jogando algo. Pensei que as pessoas faziam isso de vez em quando. Não é permitido. Então geralmente saio e digo que não podem usar os contêineres. Saí de trás do balcão e saí pela porta da frente enquanto me aproximava. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo parecia errado, embora não tivesse certeza do que era. Decidi proceder com cautela. Olhei nervosamente ao redor da esquina e vi o carro estacionado na frente da área de lixo. Uma figura escura estava ao lado do carro, mas não pude distinguir nada sobre ela. Estava muito escuro. Fiquei ali por vários segundos observando, mas não consegui dizer o que estava fazendo. Embora soubesse que deveria estar jogando algo, havia algo nesse cara que me dava calafrios. Não consigo explicar exatamente o que era, mas por algum motivo decidi não chamar a atenção.
Voltei calmamente para a loja e retomei meu lugar atrás do balcão. Senti um grande alívio quando vi o carro saindo passando pelas bombas. Não houve outro cliente pelo resto do meu turno, que durou apenas mais 1 hora. Como disse, eu tirava o lixo todas as manhãs antes de sair. Então recolhi os poucos resíduos em cada um dos contêineres de lixo da loja e os coloquei em um grande saco de lixo preto. Acendi o interruptor de luz do outro lado do prédio onde estavam os contêineres de lixo. Enquanto caminhava em direção ao contêiner, lembrei do sujeito sinistro 1 hora antes, embora não tivesse pensado em verificar o que ele havia jogado. Percebi que estava prestes a descobrir. As lâmpadas brilhantes iluminavam os contêineres verdes como holofotes, como se fossem uma exibição em algum tipo de estranha galeria de arte moderna. Tive que semicerrar os olhos enquanto me aproximava. Quando cheguei ao contêiner mais próximo, abri a grande tampa e bati no lado do prédio, causando aquele ruído familiar. Antes de jogar o saco, me inclinei e olhei para dentro. O que vi me deixou tão chocado que deixei o saco de lixo cair no chão. Havia um monte de sacos de lixo pretos e pelo menos um deles pingava um líquido vermelho. Tinha visto o suficiente. Corri de volta para a loja e tranquei a porta. Depois me escondi atrás do balcão. Liguei freneticamente para o 91 e contei tudo para a operadora. Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar o telefone. A polícia chegou rapidamente e, de fato, havia um corpo no contêiner de lixo. Fiz o possível para dar-lhes uma descrição do sujeito, mas, como disse, estava tão escuro sem as luzes acesas que realmente não pude dizer como ele era. No entanto, pude dar-lhes uma descrição do carro e, com base nisso, conseguiram rastrear o cara e prendê-lo. Até o momento, ele está aguardando julgamento por assassinato e espero testemunhar como testemunha. Vi coisas estranhas enquanto trabalhava no turno da noite, mas isso é, de longe, o mais aterrorizante. Embora tenha sido assustador, continuei trabalhando no turno da noite por vários meses. Nunca experimentei algo assim desde então e espero nunca mais passar por isso. Meu pai costumava trabalhar como agente correcional na prisão estadual onde morávamos. Embora costumasse amar o trabalho, deixou o cargo pouco depois deste incidente e, considerando o que aconteceu, acho que ninguém o culpa. Ele estava trabalhando no turno da noite naquela época. Em sua maior parte era um trabalho bastante tranquilo. Os presos estavam trancados em suas celas durante o turno dele. Costumava me contar sobre algumas das coisas loucas que aconteciam durante o dia. Brigas, tumultos e tudo o que você possa imaginar. No entanto, o turno da noite era realmente tranquilo e relaxante. Costumava dizer que, uma vez acostumado ao horário de sono, era realmente a melhor opção. Meu pai costumava patrulhar a prisão várias vezes por turno. Às vezes dirigia um daqueles caminhões de guarda, ou vigiava de uma das torres. No entanto, nesta noite, seu chefe disse para ele fazer uma varredura na capela da prisão. Não havia muito a fazer, ele me disse. Você só precisava andar e garantir que não houvesse ninguém lá que não deveria estar. Ele caminhou pelo pátio em direção à capela. O grande espaço vazio dava uma sensação inquietante. As potentes luzes de inundação na parede da prisão projetavam uma longa sombra do corpo do meu pai, enquanto avançava pelos vazios campos de basquete. Ele chegou à porta principal da capela, e ao fazê-lo, uma onda de nervosismo o invadiu. Naquele momento, ele não sabia por quê, então empurrou a grande porta de carvalho e entrou. Ligou o interruptor de luz e começou a revisar algumas das pequenas salas na frente do prédio. Depois de alguns minutos, um homem saiu do escritório ao fundo da capela. Parecia ser outro guarda. Usava o mesmo uniforme que meu pai. No entanto, meu pai não conhecia esse cara. Não era tão incomum. Às vezes, os guardas do turno do dia pegavam um turno da noite para ganhar dinheiro extra ou para cobrir alguém. Mesmo assim, ele estava confuso porque seu chefe pediu para ele revisar a capela. Por que ele faria isso se alguém já estivesse lá? Meu pai perguntou ao homem. Você está aqui para fazer uma varredura na capela? Sim, vou cuidar disso, respondeu o homem. Meu pai ficou ali confuso por vários segundos, depois disse: tudo bem. Vou informar ao chefe. Saiu da capela e voltou ao escritório de seu chefe no prédio principal. Seu chefe levantou os olhos de sua mesa e disse: Como você terminou tão rápido? Você não poderia ter revisado todo o lugar em tão pouco tempo. Outro guarda estava lá, disse que ele faria isso. Meu pai respondeu: Tudo bem, desde que alguém tenha feito isso. Seu chefe estava confuso neste ponto.
Ele supôs que o outro guarda devia ter sido enviado lá por alguém. Se seu chefe não soubesse, quem era esse cara? 3 dias depois, meu pai estava caminhando pelos corredores da prisão e parou para olhar a vitrine. Havia vários prêmios e fotos antigas de outros guardas de tempos passados. Enquanto folheava as fotos, viu algo que fez seu coração afundar. Uma das imagens era um memorial a um guarda que havia sido assassinado em um motim há cerca de 20 anos. A foto era do guarda que meu pai tinha visto na capela naquela noite. Ele nunca tinha sido crente no paranormal antes, mas essa experiência o fez mudar de ideia. Ele não se incomodou em contar a OS seus colegas de trabalho com medo de ser ridicularizado, e pouco depois deixou o emprego e mudou de carreira. Embora esse tenha sido um incidente aterrorizante para ele, é uma de suas histórias favoritas para contar. Eu ouvi isso mais do que algumas vezes e, embora no início não estivesse certo, eu realmente acredito. Sou um homem de 27 anos que vive no Brasil com minha noiva. Atualmente trabalho como assistente de ensino para adolescentes com necessidades especiais em uma escola não muito longe do Parque Ibirapuera. Trabalhei em várias escolas e lares para crianças, e esses prédios, especialmente os lares para crianças, costumam ser antigas casas ou mansões renovadas. Esta história aconteceu em 2013, quando acabei de começar a trabalhar como trabalhador de apoio em um lar para adolescentes e adultos jovens de 18 a 30 anos que tinham autismo, lesões cerebrais e comportamento desafiador. A casa onde eu trabalhava era bastante grande. Tinha 2 salas de estar, uma cozinha grande, uma sala de jogos, um estúdio e 5 quartos. Também tinha um enorme jardim com uma casa de verão, uma sala de atividades que dava para acres de campos e florestas. Eu estava trabalhando lá por cerca de 3 semanas, e principalmente no turno da noite, que ia das 10 da noite às 8 da manhã. E era minha responsabilidade garantir que todos os residentes estivessem tranquilos durante a noite e depois fazer a limpeza antes da equipe diurna assumir. Normalmente eu terminava todas as minhas tarefas por volta da 1 da manhã e passava o resto da noite ouvindo qualquer um que acordasse. Eu costumava assistir televisão, ler meus livros da faculdade ou simplesmente mexer no meu telefone. Uma noite em particular, um jovem chamado Marcos, é um nome fictício para proteger sua identidade, estava especialmente agitado. Ele não era muito grande, mas tinha muita força. Uma vez ele ficou de mau humor e jogou um membro da equipe através de uma porta do pátio porque esqueceram de colocar água fria em seu chá antes de beber. Ele não conseguia formar frases completas e se comunicava com palavras bastante simples, colocadas juntas de uma maneira que ele entendia. Por exemplo, ele diria algo como Marcos fazer café da manhã quando queria fazer o café da manhã, ou Marcos sair se quisesse sair para brincar. Ele geralmente se comportava bem e podia ser bastante divertido quando queria, mas era conhecido por seu temperamento. Por volta das 11 da noite, Marcos se levantou e desceu para fazer uma bebida. Eu estava na porta observando-o para garantir que ele não quebrasse nada nem se machucasse. Então ele subiu sem problemas. Fiquei no último degrau e vigiei sua porta por cerca de 15 minutos para garantir que ele não acordasse nenhum dos outros residentes. Uma vez que ele se acalmou, voltei às minhas tarefas. O quarto abaixo do quarto de Marcos era uma sala de estar comunitária com jogos de tabuleiro, televisão, sofá, livros e coisas do tipo. Eu estava lá limpando o pó e lavando o chão quando ouvi algo cair no quarto acima. Eu sabia que Marcos era propenso a acessos de raiva se ficasse frustrado. Então subi as escadas e bati na porta enquanto me preparava para abri-la eu mesmo com a chave. Quando abri a porta, ele me olhou. Ele parecia perfeitamente calmo e seus olhos deviam estar meio fechados, como se estivesse dormindo. Perguntei se ele estava bem, e ele disse que sim, e levantou o polegar. Isso era algo que ele fazia quando estava de bom humor e não estava estressado. Então o deixei em paz e disse para ele ter cuidado, pensando que ele havia derrubado algo por acidente. 1 hora se passou, e nesse meio tempo eu estava na cozinha lavando a pia quando ouvi outro barulho alto lá em cima. Desta vez percebi que o quarto acima da cozinha estava vazio naquele momento. A casa estava preparada para 5 residentes, mas naquele momento havia apenas 4, e o quarto de cima estava vazio. Fui investigar, mas o quarto estava vazio. Fiquei lá por um tempo e, pelo que pude ver, todos estavam dormindo. Devido às suas condições, a cada residente foi colocado um alarme em sua porta que era ativado à noite. Dessa forma, se alguém saísse do quarto,
Uma pequena caixa receptora soaria um alarme. A equipe noturna carregava a caixa e fazia um pequeno barulho para indicar qual porta havia sido aberta. O alarme não havia soado, então eu sabia que o barulho não havia sido provocado por nenhum dos residentes. Voltei às minhas tarefas de limpeza e não ouvi mais nada pelo resto da noite. No dia seguinte, quando cheguei ao trabalho pouco antes das 10 da manhã, notei que algo não estava certo. Marcos estava na parte inferior das escadas, cobrindo os ouvidos e cantarolando alto, e 2 membros da equipe estavam com ele. Depois de alguns minutos, eles o levaram para a sala de estar, e a gerente da casa me deu um resumo do que estava acontecendo nas últimas 4 horas. Marcos estava bastante agitado e continuava repetindo a frase "Sara, menininha", quando lhe perguntavam o que estava acontecendo. Isso era algo que nunca tínhamos experimentado com ele antes, e a conclusão geral foi que ele tinha visto algo na televisão ou em um filme que o estava deixando obcecado e fazendo repetir a frase. Uma vez que Marcos se acalmou e se deitou na cama, a equipe noturna saiu e os outros membros da equipe foram para a sala dos funcionários. Continuei com minhas tarefas e, como de costume, terminei por volta da 1 da manhã. Pouco depois, subi para fazer uma rápida verificação nos outros residentes. Quando cheguei ao patamar do primeiro andar, notei que a luz havia sido apagada. Havia 2 pequenos corredores que levavam a OS quartos de cada lado da escada. O quarto de Marcos estava à esquerda, e o interruptor de luz estava logo fora de sua porta. Dobrei a esquina para ligar o interruptor, e lá, na escuridão e em completo silêncio, estava Marcos. Ele estava parado no canto com os olhos o mais abertos possível. O turno da noite no posto de gasolina sempre era tranquilo e sem incidentes. Mas era isso que eu gostava. Eu era o único trabalhando e tinha o lugar só para mim. Repunha as prateleiras, limpava os pisos e esperava o ocasional cliente que entrava. Era o trabalho perfeito para alguém como eu que apreciava a solidão da noite. Mas aquela noite foi diferente. O clima estava terrível. Uma tempestade furiosa varria a região e a eletricidade tinha sido cortada. Estava preso no posto de gasolina sozinho depois do anoitecer. Tentei me manter ocupado, mas o silêncio era ensurdecedor. Tudo que eu podia ouvir era o som abafado da chuva intensa enquanto a tempestade continuava. Comecei a ouvir ruídos estranhos que vinham de fora. Tentei ignorá-los, mas estavam ficando mais altos e mais próximos. Podia ouvir algo arranhando a porta e soube que tinha que investigar. Peguei minha lanterna e lentamente me dirigi para a porta. Quando a abri, uma rajada de vento entrou me ensopando de chuva. Não conseguia ver nada na escuridão, mas podia ouvir alguém respirando pesadamente. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. E então, do nada, uma figura irrompeu na loja. Tropecei para trás e caí no chão. Estava certo de que ia morrer, mas quando a figura se aproximou, consegui dar uma olhada. Tudo o que pude ver foi um contorno escuro, mas era um homem, um gigante de homem. Devia ter pelo menos 1,89 m, com cabelos selvagens e uma barba espessa. Usava um casaco grande, mas mesmo sem ele, tenho certeza de que teria sido enorme. Rastejei para trás do balcão e ativei o alarme, mas sabia que a ajuda estava a minutos de distância e eu não tinha minutos. Vasculhei o lugar em busca do sujeito, mas o perdi de vista. No entanto, podia ouvi-lo e seu movimento soava próximo. Sabia que precisava encontrar uma arma, algo para me defender. Encontrei um taco de beisebol e o brandi diante de mim. O homem soltou uma risada divertida e se lançou sobre mim novamente. Bati com todas as minhas forças e acertei nele, fazendo um som surdo e doentio. Emiti um grito final e caiu no chão, imóvel. Não conseguia dizer onde o acertei, mas não queria ficar para descobrir. Saí correndo daquele lugar e pela rua. Estava encharcado de chuva em menos de 1 minuto. De repente, notei as luzes vermelhas e azuis intermitentes que estivera esperando. Parecia que tinha passado uma eternidade desde que liguei, mas olhando para trás, sei que provavelmente foram menos de 5 minutos. Voltei correndo para a loja para encontrar a polícia. Quando cheguei lá, meu agressor havia desaparecido. Entreguei as imagens das câmeras de vigilância para a polícia, mas como ainda não havia eletricidade, não pudemos vê-las naquele momento. No entanto, a polícia nunca conseguiu encontrar o sujeito. Tive sorte de escapar com vida, mas sei que nunca mais serei o mesmo. A lembrança daquela noite me perseguirá para sempre e estarei sempre olhando por cima do ombro, me perguntando quando o homem voltará. Abandonei meu emprego no posto de gasolina e nunca mais voltei.